Olá, pessoal, bom dia, aliás, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Hoje nós estaremos falando a segunda parte, né, desse nosso carnaval maravilhoso, e hoje especificamente sobre escolas de samba. Mas sem demora, eu vou pedir para a Bia e para a Vanessa se apresentarem. Olá, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui animadas, né? Claro, porque o tema também já é animado, que é carnaval, não tem como, não tem como falar de carnaval sem animação. Então a gente está empolgada para começar esse programa, esperamos que vocês gostem. Bia? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos então começar mais um programa no ritmo de carnaval? Vamos lá, então. Hoje quem começa sou eu. Hoje que eu vou colocar fogo no parquinho. A Marília está falando alguma coisa, mas Marília, você está sem som. Amor, dá uma olhadinha se não tirou o áudio. Marília? Oi, pronto, eu Ai, cheguei. Aê! Olha, pessoal, isso é natural, como vocês sabem, né? Nós aqui não nos apertamos. Nós já, nós já estamos acostumados. Bia, por favor. Vamos lá, então, pessoal, começar com o tema de hoje. A escola de samba, como todo mundo sabe, né? É um tipo assim de. Aqui está escrito agremiação. A Marília com certeza sabe explicar, né? O que é essa palavra. Rapidinho, agremiação vem de grêmio, né? E grêmio é um conjunto de pessoas que se estabelecem com finalidade artística ou educacional, né? Podendo ser até, nós temos muitos grêmios literários, né? Grêmios esportivos, no caso, a escola de samba. aí falou a nossa professora cultíssima. Sim, já anotem aí no dicionário uma nova palavra para usarem, para, né, deixar o vocabulário mais requintado. Nós três aqui somos uma agremiação, se a gente parar para pensar, É né? É verdade? Somos verdade, é uma verdade. agremiação cênica. E assim esperamos. Com certeza. Bom, então é um tipo de agremiação que a Marília acabou de explicar, é um grupo de pessoas que se junta, é de cunho popular, todo mundo sabe, né? Que a escola de samba é de cunho popular, ela é caracterizada pelo canto e a dança do samba, né? Quase sempre com intuito competitivo, né? Tem toda aquela história de qual escola vai ganhar, né? Qual escola foi melhor. Ele também é um tipo de associação, né, que ela foi originária da cidade do Rio de Janeiro, onde as escolas de samba elas se apresentavam, tinham um enredo, né, tinham espetáculos públicos para as pessoas, com forma de cortejo, né, para cortejar todo mundo. Lógico que a gente conhece que, lógico, a escola de samba tem que ter uma bateria, né, tem que ter aquele samba enredo, um som de samba enredo, uma coisa emocionante, só de você escutar, você já sai sambando, nem que você não saiba sambar, que eu também não sei É, sambar, a gente sai sambando, dá nosso jeito ali, né? Ai, não tem lógico jeito. também que a gente adora um sambinha ali, né? Mesmo a gente não sabendo. Também usam fantasias, aquelas coisas, né? Toda requintada, aquele coisa de brilho. Também a maioria desses, né, eles desfilam a pé, e uma minoria, uma pequena parte, ela desfila sobre os carros alegóricos, né? Também com diversos adereços, várias coisas no carro mesmo, alegórico, dependendo do enredo, né? Cada escola tem o seu enredo ali, então eles contam uma história através desse desfile, Do samba enredo. né? É verdade. Sabe, É, Bia? Van, só uma coisinha antes de você começar, rapidinho, quando a Bia fala, né, que tem essa disputa, né, para ver que escola vai ser a vencedora, infelizmente é uma disputa que muitas vezes não deveria haver, porque por questão de décimos, né, uma escola perde para outra, e é um absurdo, porque às vezes, né, na maioria das vezes, eu diria sempre, quase, todas estavam absolutamente lindas, Sim. incríveis e maravilhosas, né? É um trabalho absurdamente fantástico. Ali você reúne várias formas artísticas. Van. Na verdade, pelo trabalho, né, de todas as escolas, todas deveriam ganhar só por tudo que elas
Sim, né? Pela exatamente. dedicação, pela arte, né? Porque um desfile de escola de samba, gente, montar aquelas alegorias, montar as fantasias, é uma arte incrível, né? É uma coisa. Então, todo mundo já deveria sair ganhando por isso. Mas, como tudo, há a competição para haver um ganhador, né? Não tem jeito. Mas, olha, as escolas de samba mais conhecidas são as da cidade do Rio de Janeiro, né, e ali da sua região metropolitana, que desfilam lá no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, conhecido, todo mundo sabe, né? E as de São Paulo também, o Rio e São Paulo são os top ali que estão nos mais conhecidos, nos mais destacados, né? E aí as escolas de samba de São Paulo desfilam aqui no Sambódromo, né, paulistano, que é o AMB. Então, essas escolas, elas realizam o espetáculo considerado suntuoso, né, que atrai turistas de todo mundo. Todo ano vem turista, especialmente para ver o carnaval, tanto do Rio quanto de São Paulo, ou os dois, se eles conseguirem, né? Então, todo ano tem essa loucura e essa euforia, esse alvoroço por causa do carnaval, né? Que é uma coisa que atrai mesmo muita gente. Eu já fui lá no AMB ver uma vez e, gente, assim, eu nunca fui, nossa, a super carnavalesca igual a Marília, né? Que é filha até de Rei Momo. Não, eu sou mais quietona, não sou tão assim festeira. Mas eu fui ao AMB, gente, é uma energia, um negócio muito gostoso, é muito legal. É muito legal mesmo, acaba te atraindo, né? Se você tá lá no meio, igual a Bia falou, você tá ali, você acaba sambando sem querer, não tem sem saber, você vai. Dá um jeito. Só vai. Tem um sambinha, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. É verdade. Olha, as escolas de samba, então, em quase todos os estados brasileiros e em muitos países do mundo, né, elas estão. E são consideradas umas das principais, assim, se não a principal vitrine do carnaval brasileiro, né? As escolas de samba é isso que a gente já estava falando. E elas vêm ganhando cada vez mais esse aspecto cênico, que é o que eu falei. É uma obra de arte, assim, imensurável, né? Uma coisa, uma criatividade que você fala, não creio. Você vê o desfile de uma escola, você fala, meu Deus. Aí você vê o da próxima, você fala, não é possível. Cada um vai, né, superando o outro e nenhum fica para trás, porque é sempre uma coisa muito criativa e linda, né? Essa coisa cênica toda, e aí tem esses componentes de drama, essas coisas das dramatizações teatrais, ou as coreografias, ou até o canto. Então, assim, a Marília sabe falar melhor que eu, né? Porque não, mas não tem o que, é exatamente isso. Eu né? acho fantástico essa criatividade, essa criação, toda baseada num samba enredo, por exemplo, é fantástico. E quando a gente... Exatamente isso que você está falando. Quando a gente pega, por exemplo, né, o abre-alas de uma escola, hoje em dia a comissão de frente, né, não o carro abre-alas, mas a comissão de frente, ela tem uma série de carnavalescos, coreógrafos, né, diretores teatrais, que trabalham para que essa comissão de frente elas possam executar exatamente uma cena que represente o tema da escola. Então, não é brincadeira. Cada vez mais eles estão exigindo artes cênicas, inclusive de alguns componentes. Né? Isso está tomando um vulto muito grande, né? É bom para nós que somos da área. E até para ir ficando um trabalho cada vez mais profissional, né? Claro. Visto que eles são avaliados e aí tem a premiação envolvida, né? Então, quanto mais...
Exatamente, olha, o Milton Cunha, que é um grande crítico, né, de teatro, ele é um carnavalesco absurdamente competente, ele normalmente faz a avaliação de alguns desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. E ele chegou a dizer o seguinte, que a comissão de frente, né, quando ela é bem estruturada dentro da cena propriamente dita, ela naturalmente conduz o público ao espetáculo que virá. Então, foi-se o tempo daquela comissão de frente que era arrastando o pé, né, e balbuciando o samba. Não, muito pelo contrário. A comissão de frente, ela tem que ser cênica, e parece que essa necessidade cênica, ela está se estendendo para outros setores da escola de samba. Né? Um carro abre alas, ou então pessoas que vão representando, né, a ideia daquilo que esteja acontecendo. Então, a gente tem visto em muitos carros, por exemplo, as cenas que representam um determinado período daquilo que a escola esteja trazendo para a avenida. A cena conta, né? Exatamente. Um trecho da história toda do samba enredo. Sim. Exatamente, isso é fantástico, né? Isso é fantástico porque é o teatro na avenida, né? Exato, é o teatro exatamente. popular, é o teatro para o povo. Isso é lindo, isso, ó, arrepia. Arrepia, mas olha aqui, rapidinho, pegando o que a Bia tinha falado, né, de grêmio, agremiação, isso tem um motivo, né, porque a expressiva maioria das escolas de samba, principalmente do Rio de Janeiro, ela possui em sua denominação a expressão Grêmio Recreativo Escola de Samba, né, e antes do seu nome propriamente dito, e isso é, de uma certa forma, obrigatório. Em São Paulo também, a derivação Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba, havendo algumas exceções, como Sociedade Rosas de Ouro, que a gente sabe que é uma grande escola em São Paulo, né? Agora, olha que interessante, essa padronização de Grêmio, ela, nas nomenclaturas, né, dessas escolas, dessas entidades, ela surge em 1935, quando as agremiações carnavalescas cariocas foram obrigadas a tirar um alvará na Delegacia de Costumes e Diversões para poderem desfilar. O delegado titular, na época, né, 1935, isso, gente, Dulcídio Gonçalves, decidiu a dar um aspecto de maior organização aos desfiles de escola de samba e negou-se a conceder alvará para as associações com nomes considerados esdrúxulos, né? Como, por exemplo, Vai Quem Pode, Fica Quem Quer, né? Sobe a ladeira, vem aqui para baixo, né? Cai de boca, meu amor, né? Tinha uns nomes bem estranhos mesmo, né? Cai no samba, né? Eu bebo sim, sabe, coisas assim. Então, para evitar esse tipo de coisa, para tornar o desfile algo efetivamente mais cultural, né? Mais ligado, sim, a essa, né? A essa necessidade cultural que nós temos, ele obrigou o nome agremiação. Então, Grêmio Recreativo, né? Escola de Samba, e aí vem o nome, evidentemente, né? Portela, Mangueira, né? E aí vem, né? Unidos, né? Da Beija-Flor, só para falar de algumas do Rio de Janeiro, né? Mas olha que interessante, meninas, isso é interessante, né, Bia? Porque a gente reproduz, ouve, mas não sabe de onde veio e por que veio. Né? Então, esse delegado, ele moralizando, ele deu um upgrade, digamos assim, nas escolas. Eu puxando o carrinho aqui já junto com a Maria, ela foi abrir alas, eu estou logo atrás ali, ó. Ao contrário da Rose Parade, que foi um evento, né, cultural americano, na qual a maior parte do trabalho ela é feita por profissionais mesmo, de elevado custo, né, porque eles são profissionais, então sai um pouco mais caro. O desfile de cada escola de samba, ele é um trabalho considerado comunitário, porque todo mundo tem um envolvimento ali. Se uma pessoa não faz a história acontecer, tudo vai se desandar ali no meio, né? Então, todos têm que fazer parte. É muito além de um grupo musical, né? As escolas, elas frequentemente, elas são associações de bairro mesmo, né? Que
pegam problemas sociais e transformam em enredos para representar. Tanto Exato. que recursos, né, educacionais, cuidados médicos, tudo, eles representam a história. E a aparição, assim, das escolas de samba, ela tá ligada muito à própria história do carnaval carioca, Sim. né, em si. É bem como a criação do samba também moderno, né? Como tinha o precursor, o rancho carnavalesco, que era, antigamente era mais esse tipo de música, né? O Rei de Ouros, que a gente acha que a gente já falou dele, criado em 1893, né, pelo pernambucano Hilário Jovino Ferreira, ele foi o primeiro rancho de carnaval que existiu. Ele foi responsável, né, por apresentar novidades, como o enredo em si, como a história que até hoje existe, né? Além de personagens como o casal de mestre-sala e porta-bandeira, que a gente conhece, aquele casal lindo que fica dançando. E o uso também de instrumentos de cordas e de sopros, uma vez que no início era somente a percussão, né? Só bateria, tambor. Hoje existe outros tipos de instrumentos já misturados ali ao carnaval, à música, né? Já os sambistas, né, do Estácio, com a fundação de Deixa Falar, em 1928, adoro esses nomes agora que a Marília comentou, falei, ai meu Deus, cada nome, né, gente? Eles organizaram, então, as bases das atuais escolas de samba, né? Eles foram os precursores aí das escolas de samba nesse momento atuais de hoje em dia. Entre eles, Ismael Silva, né? Na sua idade de criar um bloco carnavalesco diferente, que pudesse dançar e evoluir ao som do samba. Então, a gente vê que o samba foi mudando aí ao longo dos anos, né? Foram vindo novos instrumentos, enredo, foi diferenciando como era antigamente para hoje em dia. Fala, Mar, que levantou o dedinho. Exatamente, Bia. Não, só para não te interromper, mas assim, exatamente isso, ou seja, a escola de samba ela passou por uma grande evolução, né? Não era mais como a gente viu lá no comecinho, a Gênese, né? Os entrudos, né? Os cursos, não. Elas eram organizadas. E o fato de ter um enredo, ou seja, uma história para contar, fez com que elas se tornassem cada vez mais organizadas. E hoje, né, no presente momento que nós estamos, né, com a tecnologia, isso realmente é o maior espetáculo da Terra, né? É lindo demais. Não é? É verdade. E olha, em 1929, aconteceu, a gente falando, né, sobre a premiação, sobre agora ter se tornado um concurso, né? Em 29, foi o primeiro concurso de samba realizado na casa de Zé Espinguela. Zé Espinguela, né, teve na sua casa esse concurso de samba pela primeira vez. E foi onde saiu o vencedor, né, o conjunto Oswaldo Cruz, e do qual também participaram a Mangueira e a Deixa Falar. Alguns consideraram esse evento como sendo o marco da criação das escolas de samba. Olha que legal, em 1929. E aí, então, entre 30 e 32, mais ou menos, foram considerados como uma variação dos blocos, até 34, mais ou menos, que foi o período Mundo Esportivo, de propriedade do jornalista pernambucano Mário Filho, irmão do dramaturgo, né? Nelson Rodrigues, que a gente já até comentou aqui, né? Então, eles decidiram organizar o primeiro desfile de escolas de samba na Praça 11, na redação do jornal, que eles tinham um jornal, né? Que também abrigava compositores de sucesso, como Antônio Nassara, Armando Reis, olha, tem alguns nomes aqui, Orestes Barbosa. Então, surgiu a ideia de realizar a organização de um desfile carnavalesco. Assim, 19 escolas compareceram, olha que legal, todo mundo já estava entusiasmado, né? Todo mundo já estava ali, aquela energia atraente que o carnaval tem. O jornal, então, estabeleceu critérios para o julgamento das escolas participantes
E como a gente já disse, né, a tradicional abre alas, que era importante, né, tem que ter, ala das baianas, né, é um dos pré-requisitos, assim, o casal, né, de mestre-sala e porta-bandeiras. Então, eles foram definindo umas, como que a gente pode dizer, umas regras, uns pontos específicos que tem que ter, né? Você pode ir além, mas esses tem que ter, assim, né? Esses são os pré-requisitos para concorrer. E aí, todas as escolas tem normalmente mais de 100 componentes, elas deveriam apresentar um samba inédito, né, uma música nova, e não usar instrumento de sopro, entre outras exigências, né, eles regraram aí. A escola vencedora foi a Estação Primeira de Mangueira, famosa, enquanto o segundo lugar coube ao grupo do Oswaldo Cruz, que hoje é a Portela, aí também não menos famosa que a Mangueira, olha que legal. Mara, pelo amor de Deus, né? A gente não sabe se a gente torce para a Portela, para a Mangueira ou para tantas outras, né? Só para falar de Rio, não estamos nem falando de São Paulo ainda. Que é maravilhoso. E você sabe, Ivan, aquilo, né? Antigamente, elas precisariam ter, no mínimo, 100 componentes, como você mesmo disse. Hoje, as escolas têm 4, 5, até 6 mil componentes. Né? Elas colocam na avenida tudo isso. E não é brincadeira, precisa muita organização mesmo. E uma das exigências importantes, o tempo, né? O tempo. Então, esse é o cuidado que se tem que ter quando você coloca 1 milhão de componentes. Você tem que saber que todos atravessarão a passarela, a avenida inteira, dentro do tempo determinado. Exatamente, é o chamado apoteose do samba, né? Então, quando aquele portão se fecha, se ficar algum membro para lá, a escola perde ponto. Perde ponto, exatamente. Né? É um absurdo, uma loucura, quando não são desclassificadas. Né? E aí aquela confusão, porque dá problema no carro alegórico, né? O destaque não veio. É sempre uma caixinha de surpresas, né? Todo mundo, a gente planeja tudo, mas na hora é igual uma apresentação teatral, é igualzinho. A gente estuda, a gente ensaia, a gente faz tudo. Na hora de apresentar, uma apresentação sempre será diferente da outra, porque sempre tem as surpresinhas ali. Sempre é fatal, não tem como. Sempre tem que ter o improviso. Exatamente. Mas, meninas, olha, perdão, mas é como eu sempre digo, né? Não demorou muito para que as escolas de samba, elas... Perdão, meninas, esqueci minha garrafinha de água. Quer uma aguinha aqui, ó? Eu vou te ajudar, vou tomar um golinho para você. Ai. Mas olha só, não demorou muito para que essas escolas elas se expandissem, né, para outros estados. E com a fundação em 1935 da primeira de São Paulo, né? Os concursos oficiais de escola de samba na capital paulista só começaram em 1950 com a vitória da Lava Pés. Porém, antes disso, já existiram outros torneios no âmbito submunicipal e também estadual. Nos anos 60, com a decadência dos cordões carnavalescos em São Paulo, tornaram-se também escolas de samba, alguns deles, aqueles que se adequaram, né? A Vai-Vai e o Camisa Verde e Branco, por exemplo, tornaram-se escolas de samba e eram cordões. Agora, veja que interessante, em Porto Alegre, a primeira escola de samba considerada moderna foi a Academia de Samba Praiana, que em 61 revolucionou o desfile em Porto Alegre. Aí, então, existiam blocos, cordões e tribos carnavalescas. Mas a Praiana foi a primeira escola de samba do Rio Grande do Sul a introduzir enredos, alas baianas, mestre-sala e porta-bandeira e outras características das escolas de samba do Rio de Janeiro que foram acontecer no Rio e São Paulo muito tempo depois. Mas vocês vão me perguntar, mas peraí, Marília, no Rio Grande do Sul começa? Sim. Olha que interessante, eles se organizaram lá e aquilo subiu, né? Subiu para o restante do país. Olha que diferenciado, Bia.
Sim, muito. Então, eu vou pegar a bola para mim dessa vez, eu vou roubar um pouquinho, não vou nem pegar, vou roubar a bola mesmo. Continuando aqui, puxando o gancho junto com a Marília, em 1953, surge então a Associação das Escolas de Samba da cidade do Rio de Janeiro, que ela organizaria o desfile, então, até a criação da Liesa, né, a liga formada pelas escolas de samba mesmo, que, né, da divisão principal ali, que passou depois a ser chamada de grupo especial. Em 2008, surgiu, então, a LESGA, que é uma liga fundada pelas escolas do segundo grupo. Então, a LIESA são as escolas do grupo principal, né? É o grupo principal, e o LESGA é do segundo grupo, das escolas de segundo grupo. Né? Com relação ao sambódromo aqui, este é inaugurado só em 1984, no Rio de Janeiro, durante o governo de Leonel Brizola. Hoje, né, muitas outras cidades estão espalhadas pelo país também possuem os seus sambódromos, né? Os mais conhecidos, lógico, que são os do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, mas tem muitos sambódromos por todo o país, aqui do Brasil, muitas cidades têm sambódromo, tem seu próprio sambódromo, né, Van? Van, agora você continua. Porque a galera, todo mundo faz o seu carnaval, né? E aí agora nada mais justo do que todo mundo ter sambódromo, né? Porque senão ficava sambódromo. Exatamente, senão ficava sambódromo só em São Paulo e no Rio. E aí o resto do país, que é imenso, né? Mas olha, bom, é preciso também dizer, né, que sendo agremiações quase sempre de cunho local, assim, em grande parte de comunidades carentes ou de subúrbios, as escolas de samba, elas costumam representar nos desfiles um determinado bairro, né? Onde são avaliados por uma comissão de julgadores, escolhida previamente por seus dirigentes ou pelas entidades representativas, que as escolas se tornaram tão grandes que elas têm, né, diretor, tem responsáveis, né, ali é tudo dividido por categoria, tem uma hierarquia, porque senão não dá conta de cuidar de tudo, né, imagina, tudo, todos os componentes, a parte de criação... Papo, dinheiro, muita coisa. Exatamente, então imagina, numa escola de samba, imagina o tanto de gente que trabalha. Cada um em uma função determinada, né? É muita coisa, é uma empresa. Essa comissão, então, ela julga cada um dos quesitos, né? Atribuindo notas a cada um deles, sendo que cada jurado julga apenas um quesito. Atualmente, os envelopes com as notas, eles são lacrados num envelope certinho, né, após o desfile. E aí se pede sigilo sobre a avaliação até o dia da apuração. É um negócio, assim, bem sigiloso, bem criterioso mesmo. E aí, quando as diretorias e os integrantes principais, além das torcidas, claro, comparecem, né, ali a um local previamente determinado, né, para que sejam apuradas as notas. Imagina a adrenalina de estar vendo a apuração dos votos ao vivo. E atualmente eles sempre voltam ao sambódromo, né? Eles fazem a apuração sempre por lá. É verdade. E aí a escola, nessa apuração, é determinada quem é a escola campeã. Nossa, tem um dos locutores, né? Um dos responsáveis por falar, eu não sei, eu acho que a Bia até deve saber. Estação Primeira de Mangueira, nota 10. Nossa, o jeito que ele fala, a voz dele. Eu sou Gaviões aqui em São Paulo, então ele fala bem lindo, com um vozeirão assim, bonito. Gaviões da fiel torcida, nota 10. Nossa, é a torcida da Gaviões pula, e aí aquele monte de corintiano louco. E também olha... arrepia. E também, Van, e também quando ele diz, né, nota
9,3. Todo mundo, aquela aquela vaia geral. murchadinha assim, né? Porque é como você disse, né, Marília? Cada ponto, às vezes uma escola ganha da outra porque uma ficou 9,7 e a outra 9,8. Décimos, né? Uma coisinha. Então, toda vez que não é nota 10, a gente já dá uma puxadinha. Mas a voz desse cara, né? É um senhor já, um vozeirão, olha, maravilhoso, lindo, uma locução perfeita. E aí, isso, um dado muito importante, né? Assim, muita gente não sabe sobre a escola madrinha. Isso é uma coisa legal de falar, que muita gente não sabe, né, sobre a escola madrinha, que é aquela que, pela tradição carnavalesca, batiza uma agremiação mais nova, né? Então, as escolas que vão nascendo ali posteriormente, sempre tem uma das mais antigas que um processinho normal, né? Sempre tem um batismo num novo nascimento. Nascimento de uma pessoa, nascimento de uma escola, nascimento... Por exemplo, Unidos da Tijuca, ela teve uma madrinha e pode ser uma das antigas, grandes, como Portela, Mangueira, a gente não sabe, né? Exatamente. Mas as mais tradicionais e antigas, isso. né? Elas batizam as mais novinhas, né? Exatamente, Imperatriz Leopoldinense, né? Elas receberam, né, um batismo, tem uma madrinha. Esse batismo é um ritual que remonta aos primeiros carnavais, quando entidades que participavam das festas em nome do deus Momo, né, tinham seus símbolos, estandartes e bandeiras, essas coisas. E aí os seus símbolos eram sacramentados em rituais solenes, como, né, na verdade, a gente já viu nas origens do carnaval, que a gente falou no programa anterior, né? Então, dá uma olhadinha lá no programa anterior, caso você não tenha assistido, e aí você vai entender bem melhor o que a gente está falando agora, que é tudo complemento, é tudo uma sequência. Então, no final do carnaval, né, os blocos carnavalescos, ranchos, choros, cordões carnavalescos eram considerados pagãos, e aí em sua criação, né, eles mudaram isso, por isso tinha a necessidade do ritual, desse ritual, né? Desse tipo de ritual, porque não era muito, assim, aceito ainda, né? Sim, é verdade. Tanto que nas principais cidades, né, hoje em dia, os desfiles, eles têm cerca de 1 hora de duração, né, com um monte de variação de regra. Batido. Né, que tem um monte de regra hoje, como a avó falou, antigamente tinha um monte de regrinha, um monte. Hoje ainda essas regras ainda estão presentes, né? Elas são impostas pela organização do carnaval em cada município, né? Cada município tem as suas regras, porém no grupo especial da cidade do Rio de Janeiro, que eu já comentei, o desfile ele possui assim tempo máximo de 1 hora e 15 minutos. Em São Paulo, o limite máximo é de 1 hora e 5 minutos. Então, a gente vê que tem umas variações aí de tempo, né, de regras diferentes, mas é mais ou menos aí aproximadamente 1 hora de duração que tem o desfile. E é que nem a avó falou, minha mãe também fechou o portão e alguém ficou para trás, acabou. Já era, tá desclassificado. Então, eles são bem rígidos quanto ao horário, porque também é muita escola, é muita gente, realmente eu concordo que se não tiver tempo limite, a escola vai e fica até 3 dias comemorando, né? Exatamente. Vai que vai. Então, 3 dias passando na avenida e o resto esperando. A mesma. Então, eu entendo muito bem. Também tem um detalhe fundamental que eu preciso falar, que as escolas de samba e os seus desfiles é a concentração que eles têm. Porque, assim, a concentração, que também ela é chamada de esquenta, né? O esquenta, é o momento antes deles entrarem no desfile, onde todos eles ficam, os componentes, né? Eles ficam mobilizados, esperando para entrar na pista de desfile. É o que a gente chama de camarim, né? No nosso teatro é o camarim. Exatamente. Do palco. Isso.
quando a gente começa a conversar, esquentar ali, fazer um... Que é já para ir ritmo, aquecendo, já entrando no ritmo. Para então já entrar com tudo, né? É. Enquanto a escola anterior que está lá no desfile, está passando, né? Está encerrando o seu desfile, um outro microfone já fica ligado, né? Porque os outros da escola anterior vão começar a desfilar e eles precisam passar talvez alguma mensagem, né? A comunidade, como um desejo de sorte, ou pedido de dedicação, foco, alguma coisa assim, né? Sempre aquela oração anterior, né? Oração, reza, né? Aquela palavrinha para... Sim, junta o grupo e fala, vamos lá, gente, força! Isso. No teatro a gente fala, vá a merda, gente, não confundam, tá? É um jeito de olha, já que você falou, Bia, só lembrando aqui, né, algumas características, isso vem de Molière, né, francês, dramaturgo incrível, comediante, inclusive, né, satírico, perdão, não comediante, um satírico, e ele dizia, né, merde, né, em francês, ou seja, merda, né, no teatro, que é boa sorte. E por que a gente não fala boa sorte? Porque a gente entende que o teatro ele tenha sido, nos seus primórdios, tão mal interpretado que a gente já colocava exatamente aquilo que figurava a má interpretação. E os ingleses, né, costumavam dizer break the lead, ou seja, quebre a perna, né? É tudo de ruim, você deseja quebrar. Exatamente aconteceu o contrário. Né? Exatamente. Bem, então, não mas bem lembrado. Não confunda. Você lembrou... Se ouvir alguém no teatro falando merda ou quebra a perna, não é que a gente está desejando mal de ninguém, não. Tá? Totalmente ao contrário. É assim mesmo. Totalmente ao contrário. Né? Então, no desfile, nas escolas, lá no camarim ali do fundo, essa concentração deles dura aproximadamente uns 10 minutos, né? Porque hoje em dia tem um grande rigor em relação ao tempo, como eu falei, né? Qualquer minuto ele pode descontar ponto para a escola, é uma coisa bem rígida mesmo. Então, eles vão lá, faz aquele esquenta, né? Aquela como, vamos lá, gente, anima. E aí eles vão e entram e vai, né? Põe essa energia para cima. Exatamente, põe energia para cima. Isso daí tem um nome, né? Isso daí é o chamado grito de guerra. E detalhe, cada escola tem o seu puxador, né? Que é não só aquele que puxa o samba, como também aquele que dá o grito de guerra. Né? E ele tem, claro, ele tem uma determinação vocal gigantesca. Né? Em geral, os intérpretes possuem o seu grito de guerra pessoal, que eles levam junto com a escola, né? Para poder defender o samba que é deles. Tem até agora uma proposta para que exista também um quesito que julgue o grito de guerra, para que vocês vejam a importância, né, que isso tem. Então, existem alguns gritos de guerra, né, que são ligados à escola e não necessariamente ao puxador, como, por exemplo, a X9 paulistana, ela tem canta X, canta X, canta X9. Não, veio na minha cabeça ele gritando, canta X, canta X. Canta X9! A gente arrepia, claro. Fica, né? Com aquele bordão, né, na cabeça. Mas... É como o neguinho da Beija-Flor, né? Quando ele começava, né? Olha a Beija-Flor aí, gente! Chora, cavaco! Né? É fantástico. Né? O outro exemplo, né? A tradição. Isto sim é tradição. Né? Vamos lá, Mangueira! Né? Desce o morro, Mangueira! Que lindo, a gente começa a chorar. Porque a gente sabe que atrás disso, né, vem um samba maravilhoso. Vem emocionante, né? Exatamente. Vem toda uma poesia com isso, né? E com relação aos quesitos, né, que são os diversos elementos que fazem parte de uma caracterização de escola de samba, né? Alguns,
muitas vezes são julgados de forma injusta, né? E eles podem mesmo ocasionar uma grande perda de pontos. Mas, por exemplo, a ala das baianas é obrigatória. Se uma escola não apresenta a ala das baianas, ela é totalmente desclassificada, né? Então, os quesitos, eles são comuns a todas, mas em alguns que são mais específicos, eles têm que caprichar, né? Por isso que uma escola, ela tem, como a Van já falou, a Bia também, eles têm uma equipe gigantesca para cuidar da escola. Não é mais só o amor ao samba, né? Mas é toda uma equipe, porque ali, como a Van lembrou, você tem, às vezes, 5, 6 mil pessoas na avenida. Imagina. E não é brincadeira você Imagina organizar... tudo isso para... Exatamente. Passar tudo isso em 1 hora, 1h05, 1h10. A organização, né, de tudo isso. E o que eu acho impressionante do carnaval é o comprometimento das pessoas. Eles querem tanto vencer, eles querem tanto fazer um desfile incrível, que todas as alas, que todos os integrantes, eles dão tudo de si, né? A partir ali da concentração, daquele esquenta e do grito de guerra, parece que todo mundo se torna, claro que todo mundo é responsável pela sua parte, logicamente, mas parece que todo mundo se torna responsável pela escola em si, né? Exatamente. Aquele verdadeiramente veste a camisa. Todo mundo veste a camisa e vai fazer acontecer, né? Isso imagina, todo mundo com a mesma energia. É um negócio muito, muito emocionante, muito fantástico de ver. Sim. Mas aí, ó, seguindo esse raciocínio que a Marília estava falando, né, dos critérios, né, da ala das baianas, a gente tem que observar que a linha de frente, por exemplo, da escola de samba, né, tem ali a comissão de frente, que é o primeiro grupo de componentes a desfilar, e isso é uma condição obrigatória. A linha, né, a comissão de frente, aquele teatro, aquela coisa toda, aquela primeira apresentação deles, não pode estar lá no meio da escola, por exemplo. Ela tem que ser ali a primeira ala, né, o primeiro grupo a entrar na avenida. Então, chamada, né, de comissão de frente, que é sempre linda, né, que sempre já vem mostrando o que a escola quer o que vem por aí, né, a comissão de frente deixa esse gostinho que vem por aí. E aí, então, a comissão de frente, ela tem aproximadamente ali de 10 a 15 pessoas, depende do que eles apresentarão, né, e aí eles realizam uma coreografia. Então, ó, tem coreógrafo também, para a coisa ficar mais profissional ainda, né? E aí eles fazem isso, obviamente, logicamente, baseando-se no samba enredo. Então, eles contam uma história com aquela coreografia baseada no enredo, né? Desculpa. A escola de samba Portela, ela introduziu as comissões mais requintadas, onde os seus componentes desfilavam com roupas elegantes, inclusive, ocasionalmente, com fraque e cartola. Olha que coisa chique, né? Modelo esse que logo passou a ser copiado pelas demais escolas. Lógico, tudo que uma escola apresenta que flui positivamente... Exatamente. Com certeza vão pegando, né? Que é o que vai acontecendo na nossa vida, na verdade, né? Tudo que a gente vai vendo que um experimenta e dá certo, a gente pega pra gente também, né? Por que não? É livre. E aí, em 38, a comissão de frente passou a ser um quesito regulamentado. Com a chegada dos artistas plásticos nas escolas, né? Muitas coisas mudaram, então, já que as comissões de frente eram muito parecidas, então, cada artista plástico, aquela parte da criação que a gente falou, né? Parte da arte, a parte da criação. Então, para não ficar aquela coisinha igual em todas as escolas, foram os artistas plásticos, e aí cada um trabalhando com a sua criatividade. E aí, por isso, tem tanta coisa diferente, né, nas comissões de frente e na escola no geral, né? Sim.
mudando ali as fantasias, os carros alegóricos, bailarinos profissionais e tudo mais, né, que a gente já vê. Ao final dos anos 90, já, né, já tinha a presença de artistas circenses, olha que legal, olha, cada vez mais expandindo esse profissionalismo da arte, né? Cada vez mais trabalhando com profissionais da arte, cada um especializado na sua parte, né? Seja na dança, seja no circo, seja no teatro mesmo, o uso de maquiagens especiais, que é uma coisa muito importante, né? A maquiagem, tanto que para acompanhar as fantasias, né? Olha que coisa legal. Muitos efeitos visuais, e aí um espetáculo assim que... Então, eu acho que conforme eu fui falando, todo mundo já foi imaginando, porque eu estou vendo aqui, ó. Eu vou falando e eu estou vendo as escolas de samba, porque é muito bacana, né? E a gente falando assim, né? A gente que é da arte, a gente já vai olhando para esses pontos, né? A gente já vai... É automático. Não tem jeito, não tem jeito. As pessoas vão lá, às vezes, só para ficar vendo. Nossa, olha que bonito, olha que samba legal. A gente já vê figurino, a gente vê se a pessoa tá atuando certo ou ela não tá, se o enredo tá fora ou se ela tá fazendo enredo certinho. A gente já vê outras coisas. É uma maldição. Nós somos mais uns dos jurados. Nós somos. É verdade. É assim, né? Como a gente brinca. Um olho se diverte, o outro analisa. O outro avalia, exatamente. O outro analisa, avalia. É a maldição do artista. Depois que você se torna um artista, que a sua vida é arte, não vai ser a mesma coisa. Você sempre vai estar analisando tudo. É normal. Sempre olhando com esse olhar. E é legal que a gente vê uma junção de várias áreas, né? Teatro, coreógrafo, maquiagem, artista plástico, figurinista, o próprio samba enredo, alguém tem que criar o enredo. Então, é uma coisa assim, todo tipo de arte está envolvida na escola de samba, no samba. O cantor, né? Nossa. Quem vai puxar o samba enredo também. Tá tudo ali, né? Gente, tudo. E é incrível que também a pessoa, assim, tem o carnaval, acabou o carnaval, não tem férias, eles vão de novo, é tudo de novo, e volta pro carnaval. E aí começa tudo de novo. Então, gente, é o carnaval o ano inteiro para eles, o ano inteiro. Porque eles também, passam o ano, né? Preparando. Exato. É como a gente viu, né? É uma indústria. Né? Você trabalha no carnaval. Então, assim, para a gente, acabou o carnaval. Mas não, para eles, tira assim alguns dias, né? Que é aquela ressaca, como eles chamam, e pronto. E está começando o próximo. Já vai coreografar outro, já cria outro enredo, já vai cuidando outro figurino. Mas é porque é aquilo que a gente falou, é tanta coisa que não dá para fazer, por exemplo, em 3 meses. Não. Vamos começar a trabalhar com o carnaval no 2º semestre. Não é possível. Porque é muita coisa para dar conta, né? Fazer 6 mil figurinos, gente, imagina isso, em 3 meses não dá, não tem como. Nossa, loucura, né? Tanto e a gente te cortando. Não, eu que puxei o gancho aqui, já a gente fala, puxa o gancho e sai falando, é assim mesmo. Né? Então, deixa eu voltar aqui, que vou falar um pouquinho, no final dos anos 70, com a liberação dos costumes, né, que a avó falou, pararam de usar cartola e tudo mais, começou a usar fantasias, umas coisas mais soltas, surgiram então as comissões formadas por mulheres seminuas, que até hoje em dia existe, todo mundo conhece, né, cujo marco principal foram as mulatas esculturais do Carnaval de 79, né, da Imperatriz Leopoldinense. A gente conhece o corpo de uma mulher... Corpo exuberante. Né? Nossa! Foi um modelo, então, que logo foi se copiando, né? A tendência cresceu, mas, assim, aqui, a tendência mais crescente foi, assim, de se mostrar um modelo, assim, uma comissão cada vez mais trajadas, né? Todas tinham, lógico, né? Tem uma roupa,
mas elas são trajadas de uma forma, com os movimentos assim que são coreografados, né? Cada vez mais elaborados. A gente pode ver que as roupas, as coreografias, tudo, elas, como a gente está falando, agora é uma empresa, né? Uma coisa assim, é muito profissional, é uma coisa muito certinha. Eles levam tudo muito a sério, muito à risca, para tentar formar o melhor possível, né? Isso não significa que as tradicionais comissões de frente, né, tenham desaparecido, não, muito pelo contrário. A Portela, por exemplo, ela manteve a tradição de se usar a velha guarda até os anos 90, né? E algumas escolas também, de vez ou outra, elas ainda trazem esse tipo de comissão, né? Como foi o caso das Rosas de Ouro, em 2003, em São Paulo. Então, assim, só porque normalmente está mudando, né? Tá tendo uma coisa mais, não quer dizer que a tradição, a parte mais histórica, não volte. Porque, como a gente sabe, é Uhum. enredo. Então, se eles quiserem contar um enredo mais histórico, mais antigo, eles podem trazer isso Exato, com tudo. É, exatamente. o importante é seguirem os critérios, né? Os pré-requisitos. Isso, Agora, o que você vai Exatamente. colocar a mais, aí é por sua conta, não tem problema. Uma coisa que eu adoro no carnaval, que eu acho incrível, que eu fico fascinada, são os carros alegóricos. Gente, Gente do céu, vocês veem aqueles carros lindos, né? E você não sabe, nossa, você fala aquilo, como que aquilo é feito, né? É lógico que é um carro, né, com eixo de ferro e tudo mais, que tem esculturas de madeira, de plástico, de isopor, várias outras, né? Eles são decorados de forma a representar os elementos do enredo, né? Eles contam também a história ali, tudo faz parte da história, né? Tudo é voltado para a história. E como todos sabem, né? O grupo especial carioca, né, atualmente, as alegorias elas não podem ultrapassar 8 metros e 50 centímetros de largura. Aquelas regrinhas, né, tudo mais. Mas, assim, eles já podem ter mais de 9 metros e 80 centímetros de altura, porque ocorreu um acidente em um desses desfiles mais antigos que acabou derrubando a torre de TV ali do Sambódromo. Então, por isso que tem essa regrinha que não pode passar de 8 metros, né, e tudo mais, por conta de que já aconteceu um probleminha ali, mas é lindo, gente. Mesmo 8 metros de altura, você olha aquilo, É gente do gigante. céu, é É incrível. gigantesco. Equivale a um prédio de 2 andares, ou Exatamente. mais, dependendo, ou mais, né? É gigantesco, acho que até de 3, dependendo do tamanho do pé direito Eu não sei É, de dizer, cada apartamento, né? olha, Pelo amor de Deus, eu né? só vi É carrega gigantesco. alegórico em TV. Agora, a van viu pessoalmente. Van é outra eu vi, eu história. tirei foto assim, ó, de pertinho, a gente realmente olha assim, ó, imenso, É, é altíssimo, é muito alto. Um gaviãozão, porque eu sou gaviões da Fiel, né? Um gaviãozão imenso, assim, imenso lá no alto. É, É grande o é, carro. é, é verdade, é gigantesco, né? Quando a gente para pensar, lá dentro é uma casa. Lá dentro é, é literalmente uma casa. Tem que Tanto ser uma é que estrutura absurda, né? sim. muitos deles têm banheiro químico, espaço para você beber uma água, porque quando você monta um carro alegórico, né, quando você coloca o integrante do desfile ali, né, ele não vai ter hora para sair, ele não pode sair. Ah, peraí que eu vou no banheiro. Peraí que eu vou beber uma água. Não é assim que funciona. E você tem que Exato. estar inteiro para poder cantar o samba, né? E isso Sim. é assim, nem se discute. E o primeiro carro alegórico do desfile, vocês sabem, é chamado de carro abre-alas. Assim como você tem a comissão de frente, você tem o carro abre-alas. E na sua parte frontal, né, normalmente você vem com o nome da escola ou então com algum símbolo, como por exemplo, né, o gavião O aqui no gavião da Gaviões da Gaviões da Fiel, Fiel. ou então a águia da Portela, né, que é É, mais do que sabido, né? E esses carros normalmente eles são empurrados por pessoas que ficam embaixo ou atrás da alegoria. Nenhum carro pode ser movido à tração animal,
Isso já é uma grande coisa, né, gente? Que nós conseguimos. E durante os anos de 1990, chegou-se a proibir a motorização, devido a riscos de incêndio e também poluição na pista. Né? Imagina todo mundo que vem atrás, né? Senhora, respirando pelo amor aquele... de Deus. Exatamente. Então, eles são realmente empurrados por pessoas, né? E já sobre evolução, harmonia e conjunto, a gente pode dizer que a evolução é um quesito onde é julgada a velocidade e a forma como os componentes da escola desfilam. Se eles estão dançando animados, girando adequadamente. Veja, as baianas, elas devem girar ao redor de si próprias. Elas não fazem aquilo porque elas querem, porque aquilo é uma norma, né, de cada ala, né? Aquilo tem que ocorrer mesmo, né? Isso faz parte até da, assim, né, uma homenagem ao giro, né, que o candomblé tem por conta do recebimento de algumas entidades. É muito bonito, tudo isso é muito respeitoso, né? E isso é bem interessante, né? A harmonia da escola é avaliada, né? No quesito harmonia, você está avaliando a interação entre o canto do intérprete oficial, né? E a maneira como os componentes estão levando aquele samba. Né? E no quesito conjunto, né, que esteve ausente durante muitos anos, mas agora eles estão sendo trazidos, né, obviamente, de volta, é importante, né? Você avalia aquela visão geral da escola. Vocês já viram se tem buraco, se não tem na hora do desfile, se está todo mundo junto, se tem alguém conversando no celular. É extremamente proibido. Você não pode estar desfilando e o componente da escola, peraí que eu vou me fotografar aqui. Ele se fotografa, ele faz selfie antes. Mas na hora do desfile, não. Ele pode até pedir para um amigo ficar do ladinho fotografando, mas ele não pode se fotografar, porque senão tira a concentração do samba, né? Então, todos esses quesitos, eles são obrigatoriamente normativos. E é por conta mesmo disso que a escola, às vezes, né, ganha um décimo ou perde um décimo. É triste, né, Van, tudo isso, mas é uma realidade. Pois é, como que né? Não tem jeito. Quando tem que avaliar alguém para vencer, para vencer ou perder, né? Tem que ter os critérios, não tem o que fazer, né? Exato. Então todo mundo tem que se policiar para fazer ali da forma mais bem feitinha mesmo, para poder não desequilibrar, não desestruturar, não acontecer nenhum imprevisto, nada dar errado, né? Nada fugir do que se foi planejado, né? Então, como nós já tínhamos falado, né, agora há pouco sobre o enredo, ele é de fundamental importância. Por isso, eu vou retomar um pouquinho aqui da explicação, tá? É uma característica dos desfiles. O enredo ele costuma ser escolhido no início do ano, né? Que a gente falou, lembra que o carnaval acaba e aí você já vai para onde? Pega um descansinho ali, aquela ressaquinha, e depois já vai produzir o novo enredo. Por quê? Tudo tem que ser, obviamente, baseado no samba enredo, né? A partir dele que vai se pensar em fantasia, que vai se pensar, né, em todo o figurino, na produção dos carros alegóricos, na comissão de frente, nas baianas, em tudo. Então, primeiro passo, produção do samba enredo, que aí já começa logo aqui, né? Fevereiro, março, já tem que fechar para poder conseguirem dar andamento, né? A tudo. Então, ele costuma ser escolhido já, sendo válido para o carnaval do ano seguinte, que é o caso, claro. E aí, nesse meio tempo, a partir do tema, os carnavalescos eles vão escrever toda uma sinopse ali, para guiar, então, a fabricação das fantasias, das alegorias, da composição total do samba enredo, né, como eu acabei de falar. E nesse quesito, os avaliadores devem julgar se a escola explicou bem. Olha que interessante, olha a avaliação dos julgadores, né? Eles vão olhar, eles vão entender a partir disso se a escola ela explicou bem
né, o seu enredo durante todo o desfile. Então, a escola ela tem que fazer em arte, em teatro, em demonstração ali enquanto desfila, contar toda a história que está sendo dita, cantada no samba enredo. Olha que legal, não pode deixar passar nada. E aí, por isso que vai na sequência, né? Essa ala está falando sobre o feijão plantado na época X. Essa ala está falando sobre os trabalhadores que colhiam o feijão. Então, é na sequência, bonitinho, né? Para não perder o fio ali, porque a história tem que ser contada de todas as formas, né? No samba enredo, no visual somente, né? Sem precisar estar ouvindo. Exatamente. Então, tem todos esses critérios. E aí, por conta disso, exatamente, tem-se a necessidade de que o samba enredo esteja, né, ali de acordo com o enredo inteiro da escola, né? O samba enredo e o enredo da história, né? O enredo que é a história, né? Que a escola vai contar. Então, Exato. Né? E aí, tanto em termos de melodia, quanto ritmo, né? Esses detalhes mais específicos que possam ser o diferencial no contexto musical. Então, tudo isso está sendo avaliado. E aí, deve-se tudo, claro, aos grandes embaixadores do samba, né? Mestre-sala, porta-bandeiras. Então, olha, o termo mestre-sala, ele me parece que veio dos bailes carnavalescos do século XIX. Olha que curioso. Lá atrás, né? Nos quais havia um profissional responsável pela organização do salão, que era denominado, né, o mestre-sala ou o mestre de sala. Aí depois reduziram o nome, né? Mestre de sala, deixaram mestre-sala ali com um hífenzinho. Com relação à porta-bandeira, o nome foi uma adaptação natural do antigo porta-estandarte, personagem, né? Geralmente masculino, que carregava os pesados estandartes dos grupos carnavalescos brasileiros. Hoje, a porta-bandeira é sempre uma mulher, né? Porque eles são tão importantes que existem 3 deles: o casal principal, o secundário e o último, podendo ser um casal mirim também. A bandeira da escola é sempre virada, né, ali, sempre vira com o casal, com o primeiro casal. O primeiro casal vem trazendo a bandeira, né, da escola, e aí agora a porta-bandeiras é sempre uma mulher para poder fazer justamente o par, né, com o mestre-sala. E fica aí, né, a dica, não vamos esquecer que nós somos o Arte em Foco. A gente ouve o termo, né, mestre-sala, mestre de sala, muito nos livros de Machado de Assis, especialmente quando ele relata os grandes saraus. Antigamente, né, as festas eram saraus, elas eram regadas a comida, bebida, dança, música, mas elas também tinham declamação poética. Não havia um único sarau que não tivesse uma narrativa, uma contação de histórias e uma boa declamação poética. Isso, quando não, grupos cênicos que realizavam esquetes ali naquele momento. Boas festas, né? Boas festas. Mas o que seria de uma escola de samba se não fosse a bateria? Fala pra gente, Bia, sobre a bateria, que tem que ter fôlego, hein? A bateria é o que mexe, né? A dança, a música que é o coração. Meu Deus, começou, né? É muito engraçado. Quanto mais rápido, né, a bateria for, quanto mais rápido o ritmo e força, né? Dá para você fazer tum, dá para fazer tum, não? É diferente. Então, quanto mais rápido os integrantes têm que dançar, tem que desfilar. Vai tudo, tem que ir dançando no ritmo. Se for um ritmo mais devagar, tum, 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 não, tum, tum, tum. Se a bateria for tudo, isso tem que ir no tudo. É flash.
Exatamente, as passistas, né? Os destaques, todo mundo vai no ritmo da bateria, né? Tem que ir no ritmo. Se sair do ritmo, volta pro ritmo. Tem que voltar, né? Então também tem, então, né, uma associação que é vital entre esse quesito, né, e o quesito da evolução mesmo, da música e tudo mais. Elas são imensas e elas podem ter até 500 instrumentistas para fazer todo o som. Então, a gente sabe, a gente conhece a aula das baterias, né? Onde está todo o pessoal lá tocando e não sei o quê. Então, pode ter 500 instrumentistas, é uma aula gigante, né? Uma aula bem grande. Que também, para fazer aquele som todo, haja bateria, hein? Haja bateria, haja instrumento, haja fôlego, energia. Nossa senhora. A criatividade, né, e a maneira de levar o samba, eles são fundamentais para o sucesso da escola e tudo mais. Porque eles costumam muito fazer parte também de uma bateria de escola de samba, né? Onde os seguintes instrumentos a gente pode sempre ver na escola de samba: o surdo de primeira, surdo de segunda, surdo de terceira, né? A caixa de guerra, o chocalho, o tamborim, o agogô, o reco-reco. A gente conhece o pandeiro, né? Nunca vi nem comi, como diz Zeca Pagodinho, só ouço falar. Ai, meu Deus. Né, Olha, só para esclarecer, surdo de primeira é aquele que faz o tum. É a batida do... Imagina, nunca vi nem comi, por isso, não sei o que é o quê. Surdo de segunda é aquele que faz o turum, turum, tum, tum. Olha, né? O surdo de terceira é o que vai, né? Turum, tum, 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 tum. Turum, tum, 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 tum. Então você tem esse acompanhamento. E caixa de guerra, né? É o que faz. Pararão, pararão, pararão. Repique, né? Né? O chocalho. Né? Então, eu estou ouvindo já, gente. Estou ouvindo tudo aqui, ó. O resto é até mais conhecido, né? E assim, e o cavaquinho, né? O cavaquinho é fantástico, né? O cavaquinho tem um som. É o que é usado muito no esquenta deles, né? No esquenta antes já é usado cavaquinho ali, gente. Tudo, eu tô ouvindo até a música aqui, gente. A Marília começou, eu tô aqui, já tô aqui, gente. Só de fazer já dá para imaginar, né? A gente já vai imaginando o som, a gente já escuta tudo. Ai, que saudade de um carnavalzinho, né? Muita. Ai, pandemia, pelo amor de Deus, já deu. Tem uma figura também que é muito conhecida do diretor de harmonia, né? Ou de bateria, tanto faz os dois. É fundamental, porque é ele que traz a conformidade na apresentação, né? Ele que é como eu digo, o nome próprio diz, diretor de harmonia. Então, ele que dá harmonia para tudo, né? Ele que... Isso, responsável por tudo estar, né, harmoniosamente visível e audível e tudo, né? Tudo organizado, né? Não pode sair do compasso, porque se alguém sai ali do ritmo, a gente já escuta, né, que tem algo diferente. Opa! Né? Então, a bateria é tão importante, gente, mas tão importante, que ela até tem uma rainha de bateria, né? A linda rainha de bateria, como o próprio nome diz, é uma mulher, né? Ela que também fica... É lindo, gente. Que simboliza a escola, né? E uma coisa interessante é que normalmente eles escolhem uma rainha de bateria, e isso é muito discutido nas escolas, né? Houve uma época que eles pegavam as mulheres mais famosas, né? As que estavam na mídia. E algumas líderes da comunidade discutiam isso e diziam: não, peraí, não é por aí, né? A rainha da bateria tem que ser alguém que tenha samba no pé, que viva pelo samba, e não que seja uma figura midiática, né, conhecida da televisão, que vá representar a escola. Isso não é certo, né? Não é só disso que se precisa, né? Não é... Exato, né? Então, isso daí está sendo muito questionado atualmente. Mas uma escola de samba, gente, é uma coisa gigantesca, né? Você tem a ala dos passistas, que é composta por moças e rapazes da comunidade, né? São os chamados samba no pé, né?
eles vêm trazendo o carnaval de raiz, né? Eles não apenas brincam na avenida, mas eles também incentivam o canto e procuram empolgar os demais componentes, né? O papel de passista num desfile é seduzir o espectador sambando com roupas minúsculas e exibindo suas belas formas, né? Como as antigas cabrochas. Cabe ao passista o papel de malandro, boêmio, o bamba, né? Aquela figura antiga do samba de 1930, Noel Rosa, como nós já vimos anteriormente em alguns outros programas, né? Aquela coisa gostosa, né? Aquele samba cadenciado. E, né, para as moças, né, elas são inicialmente passistas quando elas têm pouca idade, né? E o primeiro passo para se tornar uma rainha de bateria é esse, embora nem sempre ocorra, como nós já vimos, né? Mas diferente de algumas outras funções na escola, a passista nem sempre é paga. Ela ganha no máximo a fantasia, né? Porque ela ama o que ela faz, né? E finalmente você chegar das baianas, que é considerada como uma das mais importantes, né? Ela é composta preferencialmente por senhoras vestidas com roupas que nos remetem ao candomblé, né? E notem que interessante, as passistas, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão engrossando a ala das baianas. Ou elas vão para a velha guarda, ou elas vão para a ala das baianas, né? Você não vê um jovem na ala das baianas. Olha que interessante, a escola de samba ela tem toda uma evolução também pessoal. Olha que, né, que coisa, né? Que cabe todo mundo, né? Cabe desde as criancinhas, a ala infantil, o casalzinho mirim de mestre sala e porta-bandeiras, até quando você quiser parar de desfilar. Exatamente, até baiana ou velha guarda. E os que já não andam mais são empurrados em cadeira ou vêm em carrinhos, né? Então, de alguma forma, eles entram na avenida, né? E nos anos de 40, 50, era bastante comum que os homens desfilassem vestidos de baiana, né? Mas a Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro determinou que as baianas, a partir de 2006, só poderiam ser mulheres. Né, Bia, eu acho que isso não é questão de discriminação, é uma questão de você, né, manter realmente a quem, né, de direito. O que você acha? Eu concordo plenamente, né? Eu acho que já está explícito no nome, né? Ala das baianas. Então, exato. Quando a gente pensa em Bahia, a primeira coisa que a gente vem à cabeça quando pensa em Bahia é uma baiana vestida com aquele vestido. É automático, não tem, é história, né? É tudo. Eu acho que é uma tradição, né? Não tem por que ser. É que hoje é tão difícil essa questão de tudo é uma discriminação, tudo é um preconceito, enfim. Mas eu acho que não deve se pensar dessa forma, não, né? Porque acho que é uma padronização baseada em cima de uma tradição. Então, eu acho que faz muito sentido, né? Exatamente, Ivan, exatamente. E a gente não pode se esquecer também que tem a parte da velha guarda, né? Que a Má falou. Que é um grupo mais antigo, né? Quase bastante são idosos, que eles vão passando das alas mais novas para as mais velhas, né? Que tem que eles continuam no samba até ficarem bem velhinhos e tal. Então, muitas vezes, esses fundadores das escolas, né, que eles não ocupam mais os cargos, dentro daquela hierarquia que a gente falou, mas eles continuam ali em um departamento à parte, né, continuam desfilando, e eles desfilam em posições de honra mesmo, né, trajando, não fantasias de carnaval convencional que a gente vê, mas roupa de gala mesmo, típica de sambista, né, aquelas roupas bem chiques, elegantes, porque é uma posição de honra. Como, por exemplo, a gente tem, assim, por exemplo, nas escolas de samba, e tem chapéu em estilo Panamá, não sei se vocês sabem esse estilo de chapéu. É aquele de palhinha, exatamente. Exatamente. Então, ele tem todo um jeito típico, né? Ele é diferenciado do resto do pessoal. Por ser uma posição de honra mesmo, por ser um diretor antigo, né, que não faz mais parte, não possui mais o cargo, mas ele continua ali. A gente também não pode se esquecer do intérprete, né, que também é o puxador ali,
que é o responsável, assim, um profissional mesmo, responsável pelo andamento do samba enredo durante todo o desfile, né? Ele é auxiliado por um grupo de cantores de apoio ali, lógico, que desfilam ao lado ou sobre o carro de som, né? O termo puxador mesmo, ele vem do princípio de que o samba, durante o desfile todo, ele não deve ser interpretado por uma ou poucas pessoas assim, mas ele deve ser cantado por toda a escola. Mesmo que quem você esteja ouvindo, o puxador, né, ou o intérprete cantar, porque ele está com o microfone e tudo mais, todo mundo da escola está cantando também. Eles estão fazendo som, eles estão cantando enquanto sambam, eles estão, É né? para poder, né? Que é para poder ficar Exatamente. mais intenso ainda, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Por isso que ele é chamado de puxador, porque ele puxa toda a escola para cantar junto com ele, né? A gente escuta a voz dele e dos cantores de apoio, obviamente, mas toda a escola tá cantando, toda a escola tá sambando ao som e tá lá. Então ele puxa toda essa energia, né? É verdade. Incrível. Só de pensar que já ele cantando já não dá um. Ai, Tá dando um desespero de vontade de carnaval aqui. só o carnaval traz essa animação, né? Mas tem também o carnavalesco, que é um profissional responsável, Sim. não? Claro, claro. Sim. Ele, enquanto, né, profissional responsável pela concepção toda, pelo desenvolvimento do enredo a ser apresentado pela escola, né, ele trabalha em cima de toda a construção das alegorias, das fantasias, como a gente já comentou, né? Tudo relacionado ao enredo, ao que é proposto no enredo, né? Então é o carnavalesco, ele fica responsável Por tudo. por Quase. tudo isso dar certo, por tudo isso ficar ok, né? E passar pelo ali conjunto da obra, né? Exatamente, para passar ali pelos julgadores, ó, brilhantemente. Então, ele trabalha sempre ao lado dos dirigentes da escola, né? Claro, tudo é um... Eu imagino que tudo seja feito em consenso, como Equipe, tudo, né? Claro. Precisa ser feito em equipe, né? Até para poder terem ver o que inclui, o que tira, né, para poder ficar tudo ajustadinho ali, bonitinho. Então, ele trabalha junto com todos esses dirigentes, que normalmente são também carnavalescos, né? Exato. Não na função ali exata no momento, não o principal, mas todos ali bem envolvidos, todos sabendo do que estão falando, né? Especialistas, no caso, vamos dizer assim. E aí, isso tudo se passa nos chamados barracões. Nossa. Aqui em Jundiaí, na avenida, aqui numa das avenidas principais, né, tem um barracão que é embaixo de um viaduto, assim, e a gente passa lá, o carnaval tá feito ali, tem dia que tá, acho que eles têm datas definidas, né, para fazerem encontros e tudo. Agora, por conta da pandemia, tá tudo muito mais restrito, né, mas sem contar a pandemia, estamos falando de tempos normais. Ali eles se reúnem e olha... É muito bacana, quem está perto deve ficar numa ansiedade, né? Eu imagino. Sim. E aí, esses são os espaços, né? Os barracões são os espaços que são destinados a grandes galpões, porque são muitas pessoas, né? Onde as escolas criam as suas alegorias, as fantasias. Durante o ano todo, eles vão trabalhando nos barracões, né? Assim, de forma bastante velada, porque eles têm que cuidar dos seus tesouros, né? Porque todo o trabalho que eles estão fazendo ali é um tesouro, né? Eles dependem de todo aquele trabalho para se apresentar em fevereiro, março, quando for determinado o carnaval, né? Então, Exatamente. Um tesouro para eles. Você disse muito bem, um tesouro. E dependendo se eles são campeões, né, ou não, ficam em segundo lugar, etc. e tal, eles ganham verbas, né? E essas verbas não só ajudam, obviamente, na confecção da escola como um todo, como também pagam os funcionários. Então, isso é muito importante. Essa agremiação também ela é fonte de trabalho, né? E a gente tem que se lembrar disso. Mas e o trabalho, né?
É o trabalho, né? É um trabalho de um ano todo e um trabalho exaustivo, que exige dedicação, compromisso, né? Exato, é uma loucura. E por falar, né, em tesouro, Van, chegou na hora do nosso tesouro magnífico, que são as poesias, né, das letras maravilhosas. Olha, de novo, a gente teve aqui uma discussão muito grande para saber o que fica, o que sai, o que entra, fica esse, mas não dá tempo. Ai, ai, ai. Nós separamos aqui alguns. A nossa escolha nunca é pelo que é, sei lá, mais bonito, melhor, mais... até porque não dá para escolher isso. Então, a gente vai na fé. A gente foi na fé, exatamente, a gente vai na fé. E um dos separados aqui por nós foi um samba da Portela, em 1974, se eu não me engano, ela foi até campeã esse ano. Se chama Pixinguinha. Lá vem Portela com Pixinguinha em seu altar. E o altar da escola é o samba, que a gente faz e na rua vem cantar. Portela, o teu carinhoso reino é oração, para falar de quem ficou, como devoção em nosso coração. Pixinguinha, pixinguim, pixinguim. Era assim que a vovó Pixinguinha chamava. Menino bom na sua língua natal e menino bom que se tornou imortal. E a roseira dá rosa em botão, Pixinguinha dá rosa canção. E a canção, bonita, é como a flor, que tem perfume e cor. E ele, que era um poema de ternura e paz, fez um buquê que não se esquece mais, em rosas musicais. Pixinguim, 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 era assim que a vovó Pixinguinha chamava. Olha, pessoal, quem não conhece, vá na internet e busque a música propriamente dita. É a coisa mais linda desse mundo, né? É um poema. Eu sei que a Vanessa já está aqui se debulhando em lágrimas. Bia, o que você vai declamar para nós? Hoje eu vou declamar uma música de 87, o Tititi da Sapucaí, né? Foi de Estácio de Sá. É a que a Má falou. Se vocês quiserem, depois a gente vai, né? Já falei, o nome é Tititi da Sapucaí. Vocês procuram as músicas que a gente lê, mas com a música, com aquele som, com o batuque, é outra coisa, entendeu? É uma animação que você sente assim na pele mesmo. Na pele, exatamente. Começa assim, ó. Que tititi é esse que vem da Sapucaí? Tá que tá danado, tá cheirando a sapoti. Baila no céu a esperança, o cheiro doce e o perfume. Vem no ar, olê, olê, olê. Vem de terra mexicana, mandei buscar pra você. Sacode pra colher, do pé que eu quero ver, até o dia amanhecer. Dom João achou bom, depois que o sapoti saboreou. Deu para Dona Leopoldina. A corte se espapuçou. E mandou rapidamente espalhar no continente. Até o Oriente conheceu. E hoje no quintal da vida sou criança. Me dá que o sapoti é meu. Isso virou tutti-frutti. Tutti multinacional. Que legal! Virou goma de mascar. Roda para lá e para cá, na boca do pessoal. E tititi é esse que vem da Sapucaí. Tá que tá danado, tá cheirando a saputi. E eu vou contar para vocês. Quando tocou essa música, eu estava lá desfilando nessa escola. É sério, Má? Ai, que recordação linda. É de arrepiar. É de arrepiar. Ai, que delícia. Lá estávamos nós. Olha, esse programa também é recordação de bons momentos. Olha que fantástico. Recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. É música de carnaval. Olha lá. Delícia. Ai, meu Deus. Olha, a que eu vou declamar agora é de 87,
uma música, né, que foi da Mangueira, é da Mangueira, né, em 87. O Reino das Palavras. Mangueira, de mãos dadas com a poesia, traz para os braços do povo este poeta genial, Carlos Drummond de Andrade. Suas obras são palavras de um reino de verdade. Itabira, em seus versos, ele tanto exaltou com amor. Eis aí a verde-rosa, cantando em verso e prosa, o que ao poeta inspirou. É Dom Quixote, é Zé Pereira, é Charlie Chaplin, no embalo da mangueira. É Dom Quixote, é Zé Pereira, é Charlie Chaplin, no embalo da mangueira. Olha as carrancas do Rio São Francisco. Rema, rema, remador, primavera vem chegando, inspirando o amor. O rio toma conta do sambista, como o artista imaginou. Na ilusão dos meus sonhos, achei o elefante que eu imaginei. É Dom Quixote, é Zé Pereira, é Charlie Chaplin, no embalo da mangueira. A gente vai lendo, vai escutando a música, né? É a coisa mais linda que tem, é maravilhoso, é demais. Linda, 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 né? Eu não sabia cantar, mas eu fui lendo aqui de acordo com o meu sentimento. Mas é isso aí, né? O que é a poesia? Se não colocar as palavras no seu sentimento, né? Exatamente. E extrapola, e vai além da nossa própria fala. E é assim que toca, né? É assim que toca, na verdade. Assim que... Exatamente. Vindo de dentro mesmo. Exatamente, vindo de dentro. Olha, eu vou ter que me despedir de vocês. Foi uma delícia fazer. O próximo programa será a finalização do carnaval. Depois entraremos em outra fase. Surpresa. Entraremos. Pode falar, Marília. Querida. Não, por favor. Não, eu ia falar com os nossos ouvintes, nossos telespectadores lindos. Eu ia falar, se você não assistiu ao programa anterior, assista. E aí, depois esse, na sequência, o da próxima semana, que nós gravaremos também. E aí, os três contarão uma história, assim, muito bacana, num contexto geral, né? Sobre o carnaval, sobre toda essa festa, que a gente está sentindo um pouquinho de como é boa demais, né? Exato. Eu já quero aproveitar... Pode falar, Marina. E está tendo saudade, né? Saudade, porque o nosso próximo programa é para falar do carnaval de salão, né? Que, nossa, embalou muita gente, né? Dos anos 40, 30, 40 até os anos 90, e depois delícia, ele perdeu força. Exatamente. Delícia. Queridos, eu vou me despedir de vocês com dor no coração, mas até o próximo programa. Só por agora a gente se despede, mas a gente se vê logo mais. Muito bom vocês estarem com a gente, foi muito gostoso, esperamos vocês no próximo programa. Um beijo e até mais. Um beijão, pessoal, até o próximo. Tchau, tchau.